Boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de alimentação saudável no carnaval, vamos falar de trabalho em equipe, jovens com trabalho em equipe, de teatro e do Dia da Internet Segura, que é hoje. Os nossos convidados são Mônica Alves, que é psicóloga, e ela vem nos falar sobre a interação social e o comportamento do jovem brasileiro com o trabalho em equipe. Parece que a gente não é muito bom disso, é isso? Parece que sim. E, no entanto, carnaval a gente vê os jovens tão bem, né? Interagem com as fantasias muito bem. Não é, não. Estamos com Rafael Oliveira, que é nutricionista. Ele vai nos dar dicas de alimentação saudável para o período do carnaval. Exatamente. Sem álcool. Ou com, mas com moderação, quem sabe. Então tá, a gente vai falar de moderação. Exato. Beleza. Estamos com Beto Carramanchos e com Dadá. O Beto é ator e cabeleireiro e Dadá Coelho é humorista, e eles estão em cartaz no Rio com a peça Corta, que é uma comédia passada no Salão de Beleza. Já contei toda a história, não vale. Porque o Corta podia ter vários sentidos. Isso, mas essa é a questão. Quando escolhemos o título, o corta engloba muita coisa, né? Pois é, Dadá, que bom que você tá numa peça, adorei Não essa. É, menina, tô adorando, a gente vai te contar tudo, desde o oi até o tchau, né, Beto? Porque o brasileiro tem essa relação com o salão de beleza, né? Exatamente. Coisa que a francesa, por exemplo, não tem, né? Ela prefere fumar do que fazer a unha. Que delícia. Muito bom. Estamos com Beatriz Teixeira, que é coordenadora de Educação e Tecnologia da ONG Recode. A gente pode dizer Recode? Pode, Recode. Que é o antigo CDI, né? O Comitê para a Democratização da Informática, com o Rodrigo Baggio, que esteve aqui. Isso. E ela vai nos explicar o que é o Guia da Internet Segura, que foi lançado hoje. Hoje é o Dia da Internet Segura, é isso? Isso, hoje é o Dia da Internet Segura, uma data que está sendo comemorada em 110 países, inclusive no Brasil. E nós vamos ter atividades acontecendo no Rio e em São Paulo, de hoje, dia 6 até dia 8. Olha só, sabe o que eu estava pensando, Beatriz? Eu vi lá umas regrinhas e estava escrito assim: nunca mande frases curtas em linhas. Por que isso? Quer dizer, você é linda, adoro você, não quero mais saber de você. Por que eu não posso fazer isso? Não, se eu não mandar muitas, né? A gente fala da netiqueta, que é a etiqueta da internet. Pois é. Então é só porque a pessoa, quando recebe a mensagem, ela recebe aquela mensagem enorme, com um monte de frase cortada. Então é só para deixar o texto mais fluido, né? Pra gente fazer na internet como a gente faz ao vivo. Uma conversa, realmente. Não usar aquelas frasezinhas soltas, assim. Ah, tá bom. É porque a gente quer mandar logo que acabou de pensar, escrever. Tchuf, mano. Você é lindo. Gosto de você. Ah, mas esse tipo de mensagem eu acho que pode mandar, né? Você é lindo, gosto de você, pode mandar. Tá, ok. Estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web. Falando em mensagem, internet, em segurança também. Olá, boa tarde. Você que está em casa, para participar do Sem Censura é muito fácil. Basta você ir até a sua rede social favorita, pode ser Twitter, Instagram, Facebook, tá valendo tudo. Manda aí uma mensagem pra gente com a hashtag Sem Censura, que a sua mensagem vai cair aqui, eu vou passar para os nossos convidados. É bem fácil, Vera. Maravilha. Olha só, dia 6 de junho, se não me engano, 6 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ou seja, 8 meses atrás, de repente, o que aconteceu? Pegou fogo um teatro na zona sul do Rio, o teatro, como é que é o nome? É o Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. No Shopping da Gávea. E foi tudo muito complicado, foi muito rápido e vocês estavam ensaiando porque vocês iam entrar em cartaz. Como é que é? Conta pra mim. A temporada já estava na metade, nós tínhamos um mês que estávamos em cartaz. E no intervalo entre de quinta a domingo a peça, foi numa terça-feira, não foi? Aí acordamos não, estava trabalhando, de repente escuta aquela coisa, pegou fogo. Ou seja, foi o cenário, foi tudo, foi o teatro, mas a gente ficou meio que apreensivo, mas na verdade não machucou ninguém, né? Então já foi uma grande coisa. Primeira coisa, que nem o Viaduto de Brasília, caiu, mas não... É o que eu digo, né? A nossa energia ficou intacta, né, Beto? Ficou. E a gente voltou agora com tudo, estamos aí firmes e fortes, a temporada está lotando. Ah, claro. Maravilha. Todo mundo quer ver a peça que pegou fogo, gente. Você vê que a pessoa já é resiliente, que a pessoa, né, se refaz, né? Fênix. E eu que sou nordestina, então, que eu digo sempre que o nordestino é, antes de tudo, um forte, né? A gente está sempre se refazendo, né, se reconstruindo. Então, a gente está muito animado. Mas esse negócio que aconteceu em Brasília, caiu um viaduto... O eixão, que aquele pedaço de estrada que leva, uma reta enorme, que dá do aeroporto, vai acabar lá na rodoviária. Mas tanta casa para cair em Brasília, cai a casa do mendigo, gente. Sem auxílio moradia, o que foi isso? Pois é, gente, que coisa esquisita, podia ter sido outro lugar. Não é? Tem uma amiga minha que diz, gente, está acabando o prazo.
Vai ver que Brasília vai começar a cair todo em pedaços. Tomara que não, Mas né? você imagina, trabalhar com essa mulher, que é um incêndio. É 24 horas por dia. Eu já entro com extintor, porque aí, na verdade, eu já protejo tudo, né? Porque... Ele já começa cantando Fogo de Paixão. Não, Dadá, porque a gente, quando é assim que nem você, a gente nasce assim. Eu tenho uma disposição assim, para alegria. Eu sempre digo que eu não quero perder a minha capacidade de ficar triste, porque eu acho que isso também faz parte da vida. E a gente também extrai beleza, né? Óbvio que ninguém é ha-ha-ha, kkk, 24 horas por dia. Mas, assim, depois de 3 dias que a pessoa começa a feder, né? Então, assim, é bom você... eu acho deselegante você, porque eu acho que a vida é uma bênção. Né? Eu acho que o trabalho é terapêutico, por exemplo, conheci o Beto nesse trabalho que a gente... Vocês não se conheciam antes? Não, na verdade esse projeto é um projeto antigo, é um projeto meu, que eu assisti o falecido Rodolfo Botino. Aqui na TV. Isso, ele fazia uma peça chamada Risoto. Pois é, ele trabalhava aqui, ele fazia um programa de gastronomia aqui na TV. Isso, exatamente. E nessa peça ele fazia o texto e tal, e ele cozinhava um risoto e distribuía para a plateia. Eu falei assim... Um dia eu ainda vou fazer isso com o cabelo. E aí, tantos anos se passaram, acho que 20 e tantos anos, eu não sei. E aí nós tivemos a oportunidade de colocar isso em cena. E não tinha atriz, porque a atriz que eu tinha imaginado, ela não pôde por questões de agenda e tal. Mas aí conta, a historinha da peça, o que é? Você está no seu salão de beleza... São situações que a Celeste, que é uma faz tudo. Não, é uma manicure... Ela é a zona. Não, ela é uma manicure doida, que serve cafezinho, vai ao chão, vai ao banco, ela faz tudo no salão. Na verdade, ela diz no palco que ela é uma... Como é que é? Uma escrava... Como é que você diz? Uma escrava branca. Uma Isaura. É a Isaura na minha vida. Porque, na verdade, a peça ela fala que a antiga luta, que a eterna luta de classe, né? O conflito social. A Celeste é uma suburbana, né? Que ajuda o Beto nesse salão de beleza da Zona Sul. Isso. E a gente trata isso. Na verdade, a peça ela faz uma reflexão sobre como a gente trata essas pessoas que nos viabilizam. Porque para você estar aqui hoje, seguramente sou diarista, né? Gente, olha a quantidade que tem em cadeia. É inacreditável. Tudo é um trabalho de equipe, né? Então, assim, eu tenho... A minha diarista, por exemplo, está comigo, eu moro no Rio há 12 anos, ela está comigo há 12 anos. Que legal. Então, assim, eu quero saber como é que tá a filha dela, porque para ela, minha filha ficou lá com ela agora, está estudando, né? Vestibular. E aí eu acho que é legal isso, porque trata esse tema, sabe? De como as pessoas saem da peça realmente fazendo essa reflexão. Você tem toda razão, porque o trabalho doméstico no Brasil, ele é fundamental, ele é um dos alicerces da nossa sociedade e ele é muito mal reconhecido e a pessoa de trabalho doméstico é muito maltratada. Exatamente. E na verdade, a relação dos dois é de amor e ódio, aquela coisa que eles se amam. Porque, na verdade, ela é tua empregada. Como se fosse, mas ela manda mais em mim. Não, ela manda mais em mim. E o mais interessante é que a gente quebra a quarta parede desde o início. Então a gente traz o público... Pois é, conta essa história. Foi ideia sua também, eu garanto. Não, foi o diretor, na verdade, o diretor Márcio Azevedo. Equipe. E aí a gente traz a plateia para dentro da história. Então, assim, até porque eu pego uma pessoa da plateia para cortar o cabelo ao vivo. Pois é, mas as pessoas se inscrevem. Na página nossa da rede social da peça. Se inscreve, mas às vezes nem vão e a gente tem que pegar ao vivo mesmo lá na hora, tá? Porque quem sabe faz ao vivo. Porque eu chego uma hora e pergunto... brasileiro. Brasileiro diz passar lá em casa e não vai. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, porque o teatro é você lidar com o imponderável. Exatamente. E essa peça é... sempre imprevistos, a gente lida com imprevistos. Então, toda vez eu pergunto, tem alguém aí que gostaria de participar desse momento íntimo? Só eu e a pessoa. E agora as pessoas estão levantando a mão, assim. E sempre tem, porque nessa crise a pessoa já quer se livrar de si. As pessoas estão sem dinheiro, gente. Então a pessoa já vai assistir uma peça, vai rir, ainda corta o cabelo. É o combo da alegria, gente. Não, mas Bobeou, ele ainda faz uma unhazinha. Eu ainda vou fazer uma promoção, né? Que é chegue lá com seu nome na Serasa e ganhe 50% de desconto. Você sabe que tem mais gente devendo hoje no Brasil do que universitário. Então, assim, acho que vai dar certo, vai bombar o teatro. São 800 lugares. Eu vou fazer essa promoção. Ai, tadinho. Mas é muito interessante. Mas o mais engraçado é o que eu falo para Dadá. A minha satisfação é tão grande, tanto de estar em cartaz com um projeto antigo, quanto fazer rir. E a gente se diverte muito. Só que a Dadá sempre foi atriz. Você sempre foi ator. Não, mais ou menos. Eu fiz teatro. A minha vida inteira foi rodeada por teatro, né? Então eu fiz teatro infantil e etc. E
faço trabalho como visagista em musicais, em peças também. Então, são 68 espetáculos. Não, você está grudado no teatro o tempo inteiro. Mas uma coisa é estar grudado no teatro, outra coisa é ser ator. Não. Nesse meio tempo, eu fazia teatro também. Fiz uma minissérie, fiz uma série numa TV a cabo fechada, uma TV fechada. E aí eu sempre tô lá. Mas dessa vez eu tô de... É a primeira vez. Vamos ver o VT. Vamos. Que aí tem 1 minuto e meio para a gente ter uma ideia. Vai lá, Emília. Gente, uma música para Mariana subir, porque tá gelada aqui. Eu não confio numa mulher que sai de casa na segunda-feira à noite para vir nesse shopping horroroso e filar um corte de cabelo. Eu tava indo tudo bem, o tesão rolando solto, eu, Paulo e eu e tal. Daqui a pouco me chega o maître com o cardápio, ele fala assim, por favor, espaguete ao suco. Beto, não é todo mundo que gosta de refrigerante, não. Quando eu cheguei na festa, que ela veio com aquele vestido azul, aquela peruca branca, misericórdia, o tema da festa é encosto. Isto é carta de comunicação de despejo, sua louca. Como é que você confunde as coisas assim, Celeste? É despejo, Celeste. Eu sou dislexa. Eu vou te matar, infeliz. Hoje eu vou te matar. Gente, eu vou sou te matar, Celeste. Beto. Me acode, me leva lá pra coisa. Atenção, eu vou te matar. Toma isso aqui. Até hoje, quando eu chego em casa, eu fico esperando aquela cabecinha virar assim e aquele sorriso estampado quando ela me encontrava em casa. Sempre que te pergunto que quando, como e donde, tu sempre me respondes quizás. Todo mundo adora. Que legal. Ali foi a espectadora subindo, né? Cortar o cabelo. Mas é engraçado você olhar o teatro na televisão, né? Muito. Porque é outro nível de vínculo, olhando agora. Eu nunca vi a peça, porque eu nunca tive na plateia. Eu sempre estava lá no palco, né? Não, então, assim, hoje eu achei engraçado vendo, né? É como se vocês estivessem na última fileira lá atrás. É muito louco. E o Domingos Oliveira, ele fala isso, né? Que o teatro é o homem diante do homem. Que é diferentemente da televisão e do cinema, que a gente guarda em tapes, né? Guarda. O teatro, não. É ali, se chegar um marciano e perguntar o que é um teatro, né? Você vai ter que convidá-lo para entrar, porque você nunca mais vai ter aquela configuração daquelas pessoas naquelas tábuas, né? Falando aquilo. Vocês improvisam muito? Muito. Cada dia é um novo dia. espetáculo. Está sendo um aprendizado incrível. E a gente agora está curtindo mais, porque agora com a Vocês já estão habituados. E agora já puxando o cabelo da cliente. Já está dominando. Nós já estamos dominando o espetáculo, então fica mais gostoso. Mas a gente olha passa só, a curtir. você estava falando que a menina que subiu estava com a mão gelada, claro, porque ficou apavorada de medo, ficou tímida. Elas ficam, né? Tremem. Porque cabelo, né, Betinho? Mexer com o cabelo da mulher. E no palco, né? E não poder reclamar. Porque não pode dizer, não, chega, não pode dizer. Não. Tem que aguentar tudo que você faz. Eu falo com elas no final que eu acho que elas nunca mais vão esquecer essa experiência. Você cortar seu cabelo, que cortam mesmo, tá? Não, eu sei, mas depende do corte que você faz. Você faz um corte bacana. Bonito, Não, depois elas vão lá no meu estúdio. Tesoura para matar ele. Depois elas vão lá no meu estúdio, no Leblon. Aí eu refaço. Você dá de brinde todo o tratamento. Cara, falam que teatro transforma, né? Isso aí literalmente. Exatamente. Aí depois... E as pessoas ficam elas ficam chocadas quando termina, que é uma transformação muito grande. Assim, você percebe, tudo ao vivo. Ali você faz... Essa narrativa acontece enquanto ele corta o cabelo. E eu contraceno com ela o tempo inteiro, vou lá dar uma cortadinha. Saio, volto, falo alguma coisa, vou lá dar outra cortadinha. Saio de lá, volto. E no final tem que estar pronto. Você ainda dá uma maquiada? Não, maquiada não dá tempo, porque eu peço ela para cantar, porque na verdade ela canta no final e faz um número de plateia, enquanto eu faço a finalização. Aí eu falo, Dadá, enquanto eu não cantar junto com você, você não dá por terminado, ok? Ela nunca espera. Nunca. Você sabe que eu acho que a brasileira, ela tem uma relação, que eu falei anteriormente, como a francesa, não tem, né? Porque eu acho que a gente tem muita autoestima, né? Brasileira... Minha mãe disse que quem não se enfeita, a vida enjeita, Não, você não sabe a história da L'Oréal? O diretor da L'Oréal chegou aqui e disse... O que vocês fazem com creme para cabelo? Vocês comem. Porque é o maior mercado da L'Oréal do mundo. Brasileira passa a vida pondo creme no cabelo. E esmalte, gente, o nome dos esmaltes. E às vezes é errado. Quem são essas pessoas que botam nome nesses esmaltes? Mas isso deveria ter um prêmio para quem idealiza nome de esmalte, fantasia de luxo, de escola de samba, porque os nomes são, uma coisa louca.
É impressionante. O brasileiro gosta de se ajeitar, né? Eu acho que é é? por isso que a peça está dando tão certo, porque as pessoas se reconhecem. É como se elas fossem realmente... Gasta com produto Então de beleza. tá, então vamos lá. Serviço, tudo direitinho. Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, de quinta a domingo. Quinta, sexta e sábado, 9 da noite e domingo, 8 da noite. Perfeito. E vocês vão ficar até... Nesse teatro até 18 de março. E tem música ao vivo? Você canta, Eu mas tem canto. orquestra, tem tudo? Não, tem é em cima de um tem uma playback, é. musiquinha. Seria E muito vamos luxo lá, pra e como é que Celeste. se inscreve para ir? Tô com vontade. Boa. Quando tiver na hora de dar É uma... só ir na página da peça no Facebook e falar assim, olha, quero cortar meu cabelo. Aí agenda. De lá nós vamos para outro teatro, nós vamos para outra cidade. Não, tudo bem, se Deus isso quiser. Não, o céu é o etc. limite. Já estou indo para Paris. Acho uma ótima ideia. Homem também pode cortar? Olha, até agora não foi nenhum homem. Eu acho que poderia ser você, né? Uma oportunidade boa. Cabeleira bonita, né? A gente não corta o cabelo dele, não. Roberto, não, esse garoto não. Daqui a um gente mês gosta eu vou dele assistir assim. você. Ah, é? Desse cabelo assim? Pois é. Ele não gosta muito, mas a gente gosta desse cabelo. Mas é bom mudar o visual, gente. Quem não tem cabelo chora, que nem eu. Olha Quem só. tem que mudar. Olha só, Mônica. Oi. A Mônica é psicóloga. Então me explica, olha só, a gente acabou de ver um trabalho de equipe magnífico. Sim. Que é teatro é um trabalho de equipe magnífico. Uma né? interação, né? Que É. fala além da... Sabe que justamente eu estava assim. O meu filho era muito pequenininho, lá em casa é obrigatório fazer esporte. Um esporte, pode escolher. Tentei todos. Todos. Futebol, vai dizendo que eu tentei. Nada. Até que um amigo meu, que é psicólogo, disse assim, tenta um esporte individual. Eu digo, tá. Meu filho quer tênis? Pode ser, saiu e disse assim, adorei. Eu digo, então existe gente que tem uma cabeça que funciona melhor em equipe, que consegue render, e tem gente que funciona melhor quieto, na sua vibe. É isso? Mais ou Trabalhei menos. mais ou menos. Tem pessoas que funcionam melhor individualmente, mas no dia a dia na vida as pessoas precisam aprender a lidar com os outros, né? Reconhecer o que o olhar de um quer dizer, se você pode avançar, se você pode parar. E o sozinho, o esporte individual, por exemplo, você praticamente tem que vencer o outro. Você não tem que estar junto com o outro. O esporte é sempre muito competitivo também, né? Vamos tirar do esporte e vamos para o trabalho, então. Porque Vamos lá. O trabalho Ele precisa. Ele exige... Se você não conseguir entender como as pessoas funcionam, quer dizer, se você pensar no funcionamento do cérebro, que é a área que eu mais gosto. Então, o cérebro tem uma parte executiva. Essa parte executiva, ela tem a ver com a área cognitiva, intelectual. Você tem uma área cognitiva moral e uma social. A social é aquela que te ensina a lidar com as pessoas, a aprender as habilidades da convivência. Essa você começa a exercitar na família e quando você vai para a escola, quando você começa a lidar com o seu amiguinho. Essa é uma área muito importante, porque se você não souber lidar com as pessoas, você tem que trabalhar sozinho. Trabalho em equipe é colaboração, trabalho em equipe é estar juntos, é flexibilizar os seus sentimentos, é flexibilizar seu pensamento para estar com o outro, não é vencer o outro. Tá, inclusive, sobretudo, por exemplo, num trabalho de uma escola, o trabalho é um só e são várias pessoas. Você apresenta um só trabalho, que é o fruto da equipe. O que diz essa pesquisa é que o brasileiro trabalha mal. Em equipe. Se não é culpa nem da escola, nem da família, mas eu acho que é uma contingência, o que vai acontecendo quando você tem acesso à internet, que você começa a ficar, as crianças estão ficando muito sozinhas, individuais, elas têm um crescimento individual muito grande, mas a interação com o grupo, trabalhar colaborativamente, está cada vez menos. Os trabalhos de grupo em escola, normalmente, cada um vai para casa, faz a sua pesquisa, manda para um centralizador, ele junta tudo e ele leva para a escola. O que você tem nas escolas fora do Brasil? Você tem muito trabalho, jogo colaborativo, você tem desde pequenininho, eles trabalham em grupo, normalmente as classes são organizadas em círculos ou semicírculo, e o professor é um mediador dessa relação entre as crianças, para elas aprenderem a lidar uma com a outra. E isso é que aqui não tem acontecido tanto. Tá, então é um problema de escola.
De família da gente não também. aceitar. Porque esse daí está tudo ligado ao resultado do exame internacional PISA, que o Brasil, de matemática, literatura e português, né, de leitura, e que o Brasil saiu muito mal. Sim, porque se você não sabe trabalhar em grupo, estar em equipe, como é que você vai estar no mundo? Como é que eu entendo que a sua fala, se eu não trabalho em equipe, se eu não trabalho em grupo, se eu não aprendo a ouvir você, se eu faço tudo muito individualmente? De brincadeira, assim, às vezes você tem no consultório pais que falam assim, não, eu mandei mensagem para o meu filho. Como? Ele estava no quarto e eu estava no meu. Isso você perde a interação. A comunicação, ela é feita pelo menos por duas pessoas. O ser humano é um ser linguístico, é um ser que se constitui na linguagem. Tá. Se você não conversa, se você não interage, se você não aprende a flexibilizar seu pensamento, a aceitar o outro, reconhecer as regras sociais, reconhecer o que é seu dever, tudo isso faz parte até do jogo. Você, se não aceitar as regras, você não joga. Quer dizer, mas a realidade da internet é uma realidade planetária. A realidade da internet, ela veio para ficar, ela é importante. O que a gente está precisando é adequar melhor a internet a um trabalho de equipe. Você pode fazer um trabalho, mas não mandar cada um em casa fazer um trabalho e mandar por internet pelo amiguinho e apresentar na escola. Tá, a gente vai fazer um intervalo, a gente já volta, continuando um pouquinho a conversar com a Mônica. Estamos de volta com Sem Censura. Então, Bruno, temos perguntas, comentários? Tem um monte de telespectador aqui querendo cortar o cabelo também. O Robson Sardião, ele disse que quer cortar. Para quem quer cortar, só ir no Facebook, né? Só ir no Facebook, na página Corta, curte lá a página e manda uma mensagem. O André Luiz disse que já assistiu a peça e quer 90 minutos de pura risada. Oh, que bom! Dizendo, gente, confia em mim. A gente confia. Confia em mim, confia em mim. Isso é texto já da peça. E aí, Vera, tem uma pergunta do Gabriel Lousada para Mônica. Ele diz assim, será que as famílias as pessoas estão tão familiarizadas com o Google, que hoje em dia os jovens têm tanta dificuldade de trabalhar? Ele quer saber, mas a pergunta está mal formulada, mas ele quer saber se hoje em dia as pessoas, por ter o Google aí tão fácil, elas deixaram de lado o trabalho em equipe, aquela coisa de buscar o outro. Sim, o Google é muito importante, né? Hoje em dia, qualquer criança pequena, ela faz perguntas diretas e claras para o Google e elas conseguem ter acesso a respostas muito legais. Eu acho isso muito interessante. A relação, o que a gente não está falando mal da internet, mas sim de como você usa a internet. Então, é importante que tenha alguém para mediar esse uso, que faça com que as crianças se envolvam, se relacionem, aprendam a aceitar a opinião do amiguinho, aprendam a respeitar, saibam qual é a regra para funcionar. Tem muita escola estrangeira que trabalha com jogos colaborativos, que o objetivo do jogo não é vencer, mas sim traçar uma estratégia em que todos cheguem juntos ao mesmo lugar. Isso é você usar uma área do cérebro de flexibilização, de inibição de comportamento, de você aprender a lidar com as frustrações. Isso é que é importante. Quer dizer, você acha que seria importante, já que a gente está tentando, com o resultado dessa pesquisa que foi tão no Brasil, tentar melhorar o desempenho do Brasil no próximo exame PISA, o que a gente tem que fazer para que essas crianças e esses jovens trabalhem melhor juntos? Em casa, quantas crianças poderiam cozinhar, colocar, assim, pequenas coisas, aprender a colocar a mesa, aprender a trabalhar, colaborar com os pais como uma coisa importante. É aquele negócio do trabalho doméstico, né? Sim. Estamos todos descansando na Isaura. Exatamente. Ninguém deitado, olhando para cima. Eu acho que é importante, inclusive, porque isso estimula o raciocínio, né? Tá. E a escola, você ter um trabalho mais colaborativo, em que as crianças realizem coisas mais juntas, com a mediação do professor. Não é levar o trabalho para casa e trazer. Tá, e no trabalho, já? No trabalho, aí é aprender a lidar, reconhecer as expressões, o tom. Não é falar tanto pelo WhatsApp com o vizinho do lado, mas é conversar com o vizinho, é aprender a conhecer o outro e trabalhar a habilidade de se flexibilizar para estar junto. É uma estratégia estar junto, crescer junto, levar o trabalho adiante junto. Ou seja, se relacionar, né?
Porque as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de se relacionar, eu acho que devido a essa como é que eu posso dizer, esse isolamento que hoje em dia você fica. Eu ia passar a palavra para o Rafael, que é nutricionista, mas eu vou passar a palavra para a Beatriz. Beatriz, se você não vai se defender, eu não posso fazer nada. Entendeu? Agora, o problema é seu, Beatriz. Você vai ter que dizer que internet é magnífico. Vai lá. Vamos lá. Como a gente estava conversando até no intervalo, né? A gente, até na ONG Recode, a gente trabalha com as competências socioemocionais e uma delas é a colaboração. E a gente acredita que a tecnologia ela é uma ferramenta para isso também. Porque ao mesmo tempo que ela pode ser uma armadilha, ela abre universos para colaboração incríveis, assim. Você pode conversar com gente de outros lugares, conhecer experiências fantásticas. Tenho boas notícias, apesar do resultado do PISA, nós temos trabalho com escolas, então nós temos professores que fazem trabalhos incríveis, botando os jovens para colaborar, utilizando a internet como uma ferramenta para colaboração também. O que a Mônica compartilhou faz muito sentido. A gente vê que a porcentagem de jovens que usa a internet para criar ou para criar junto é uma porcentagem muito pequena. As pessoas, elas curtem, elas compartilham, mas ainda se cria pouco, né? E o legal é a gente potencializar, pegar essa potência. Você está comparando com outros países onde as pessoas, os jovens criam mais? O que eles criam? Eles criam vídeos, eles criam canais no YouTube, eles criam uma página do Facebook em que eles vão contar a história. Não sei se vocês viram que rodou na internet na época da Segunda Guerra Mundial e foram criando os personagens, veio Mussolini, veio todo mundo no Facebook contando aquela história como comentário, né? Então você interpretava um personagem-chave. Então, assim, a potência enorme, né? E criativo do jeito que o brasileiro é, eles não conseguem criar isso? Gente, memes. Olha, o potencial do brasileiro na internet, ele tá aí, mas são muito bons os memes. Maravilhosos. O brasileiro tem especialidade em fazer memes. Eu sou fruto da internet. Eu cheguei aqui, eu era fiscal de figurante na TV Globo e eu fiz um blog chamado Tricortando com Dadá. Eu acho assim, eu sou fascinada por essa ideia de que você pode ser Roberto Marinho de si mesmo. Sabe? Acho que com o advento da internet, a gente vive numa ausência de fronteiras, né, nessa sociedade. E eu acho isso incrível. E você eu comecei a fazer meu blog. Você estourou no blog. Exatamente. Então, assim, aí depois eu fui pro Jô, mas aí o Jô já foi outro momento. E então, assim, eu sou muito grata à internet. Eu acho que a internet, você pode estar de frente pro gol. Exatamente. Sim, se você é uma ferramenta que, se bem utilizada, você está... Não, inclusive, você está falando dos memes. Os memes, nós temos o guia de internet segura, né? Isso, vamos lá. Então, esse guia, ele serve ele foi pensado para educadores, para professores, pais, para conhecerem melhor os conceitos relacionados à internet, para uso de internet segura. E aí a gente fala sobre etiqueta, a gente fala sobre sexting, sobre alguns perigos e algumas potências da internet. E meme, inclusive, a gente tem algumas sugestões dinâmicas para os professores e educadores fazerem. Uma das atividades é justamente criação de meme. Vamos criar meme, vamos pegar o que a gente quer, a mensagem que a gente quer passar, que a gente quer colocar na internet e vamos gerar memes com isso. Então, a potência é incrível, né? E a gente quer canalizar para isso. A gente quer canalizar o uso da internet. E daí a gente fala de internet, um uso consciente, um uso responsável e divertido, colaborativo. Então, o guia que está disponível no site da ONG Recode, que é recode.org.br. Lá a gente fala sobre esses temas, tem sugestão de dinâmica. É muito legal para os pais, para os professores entenderem melhor esse universo, interagirem melhor com os jovens, com as crianças e, de repente, começar uma conversa legal na mesa da sala, colaborar ao vivo, inclusive. Isso. Vamos lá falar de etiqueta na internet. Vamos. Dá algumas dicas dessas coisas que, por exemplo, eu desconhecia. Mandar frases curtas várias vezes. Nude até que horas? Nude até que horas? Não, isso é super interessante o que a Dadá falou, porque sexting é um dos temas que a gente trata, né? Sexting é a mistura de sexo com internet. Aí surgiu o sexting, que é o famoso manda nudes, né? E a gente conversa, e esse é um assunto que precisa ser conversado com os adolescentes, com as crianças. Eu uso o exemplo de quando o seu filho vai pegar um ônibus pela primeira vez. Você prepara, você diz o que ele tem que tomar cuidado, para onde ele tem que olhar. Então, para a internet, para entrar no mundo da internet é a mesma coisa. Existe uma série de orientações que é importante que a gente compartilhe, né? E quando a gente está falando de sexting, por exemplo, a gente informar para você ter precaução, né? Compartilhar, às vezes a gente sabe... Ou seja, não é proibido nude na internet. Não é proibido você ter uma relação íntima na internet. É isso que vocês dizem. Exatamente. Mas é importante ter precaução, né? A gente sabe que é uma geração de nativos digitais e isso impacta, inclusive, como eles vivem a sexualidade deles. Eles vivem a sexualidade de uma maneira diferente das gerações anteriores. Só que elas estão sujeitas a crimes. Assim como a gente tem, por exemplo, a gente fala, não anda, por que a gente não anda numa rua de madrugada sozinho? Porque a gente tem medo de ser vítima de um crime. Esse cuidado é o mesmo cuidado que a gente aplica para as nossas relações na internet.
Por que você não vai mandar uma foto para alguém sua íntima? Porque você pode ser vítima de um crime, porque essa pessoa que hoje tem sua confiança, amanhã pode não ter. Sim. Então, a ideia não é ser moralista na internet, a ideia não é proibir. É pregar o cuidado, é pregar a atenção e, principalmente, quando a gente está falando para os pais e para os educadores, abrir um diálogo, porque muitas vezes as crianças e adolescentes que são vítimas disso, de compartilhamento de imagem indevida, eles sentem que fizeram alguma coisa de errado. E aí mesmo é que não falam nada. Exatamente, não procuram ajuda, né? Então é super importante, a SaferNet Brasil, que é uma parceira da Recode no Dia da Internet Segura, tem uma página para você criar para fazer denúncias, é super importante denunciar. Justamente para que as pessoas não deixem de pedir ajuda. Porque se elas sentirem que elas fizeram algo de errado, elas podem hesitar, né? Então... Mas não são só os adolescentes que usam mal a internet. Não. Nossa. Não. E essa história do nude que você está falando, por exemplo, deu problema, por exemplo, com a Carolina Dickmann. Por quê? Na verdade, não foi porque ela fez nada de errado, foi porque ela entregou o computador dela para o garoto, que aí foi vasculhar para consertar. Gente, então não entrega o computador, né? Tem que se preservar nesse sentido. Se você tem coisas íntimas, fique sabendo que se você vai entregar para uma pessoa, ele pode vasculhar e achar. Isso. E até mesmo, no caso da Carolina Dickmann, houve depois uma evidência de que ela foi efetivamente hackeada. A conta de e-mail dela foi hackeada. Então, às vezes, até o que está na sua mão não está muito sob seu controle, né? Quem é famoso e rico na internet viraliza, pobre vira spam. E aí outro tema interessante, que a gente falando de etiqueta, por exemplo, spam. Grupos de WhatsApp, por exemplo. A gente até brinca a história do Bom Dia Grupo, né? Que vira piada, que todo mundo manda o Bom Dia Grupo. Isso tem um pouco de etiqueta. Se você tem um grupo, por exemplo, de trabalho, você não vai ficar perturbando as pessoas naquele grupo com conteúdo que não é relacionado ao trabalho. Então, você manter, por exemplo, o tema... Eu parei de mandar meme no grupo do Sem Censura. Veio uma censura. Alguns, parei. Não, dava bem. Eu me lembro de um amigo meu que ligava o WhatsApp de manhã e dizia, nossa, 200 bom dia. Vou ter que responder a todos? Não. Gente, pelo amor de Deus. Gente, tudo na vida é o bom senso. Não, bom senso é igual desodorante. Quem mais tinha que usar, esquece. Como é que eu vou estar num grupo de trabalho e vou ficar mandando, sabe? Mas você não acha também que a gente se habitua? A gente começa querendo mandar muito bom dia. Depois você diz, não, tudo bem. Mas eu acho que tem gente que não tem limite habitua mesmo. Nunca? Mas aí vai ser excluído também, né? A carinha vai ser excluído de sol pra dar do bom dia, grupo lá. carinha de sei quê, carinha de lua. É o tempo inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite, não tem mais o que fazer. Aí você sai do grupo. E você cola nas pessoas que gostam do bom dia. Você monta o grupo do WhatsApp, o grupo do bom dia. Aquelas mensagens. Você manda foto Mas com bom você dia, falou sair do grupo é meio antipatia. Não, e quando você faz print e manda pra pessoa, você não tá entendendo, amor? Meu antigo namorado, eu mandei, foi a conversa que eu tava querendo mandar, a conversa que eu tava tendo com ele, eu printei pra mandar pra amiga minha pra saber a opinião dela. Só que na hora eu mandei pra ele. Eu fiz o print, aí ele, o que é isso? Eu falei, isso é pra você se ouvir. Muito bom. Cara, desculpa, Brasil, eu fui gênia ali. A gente tem que botar seguir no dia. Caramba, eu seria a vida ali, gente. Muito bom. Ótimo. Ser rapidez de raciocínio. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Tem Pensar antes de postar, ler antes de escrever, mesmo no grupo informal, tomar cuidado. A gente está falando na internet, tem essa sensação de que a gente está falando no mundo paralelo, né? Não é. É a vida real, são as pessoas reais. Tá todo mundo viciado, todo mundo é o corcunda do smartphone. Outro dia eu fiquei olhando para minha filha, eu querendo cobrar dela uma coisa, eu falei, nossa, eu fui para reunião na escola dela e todo mundo metendo pau nas crianças. Eu falei, gente, eles estão reproduzindo a gente. A gente passa o dia inteiro no celular, então não vamos demonizar as crianças, Sim, sabe? como a Clara falou, não são só os jovens, não são só os adolescentes, é todo mundo. E aquela coisa, às vezes a mãe tá no celular e fala assim, nossa, meu filho não sai do celular, é impressionante. Ela tá no celular reclamando que o filho não sai do celular. Já existe até guia de gente, tipo cego, né? Você leva a pessoa para... A pessoa não... É impressionante, foi abduzido pelo smartphone. Aí Mas é que é a conta mais, falta de por que educação. Fala. Não, eu falei, aí é que entra a educação, né? Sim. Que as pessoas se socializem mais, conversem mais, falem mais, não vivam tão solitárias. Mas é porque é novidade. Daqui a 10 anos, vocês acham que a gente vai estar assim? Eu não consigo nem imaginar como a gente vai estar daqui a 10 anos. Mas é bom pensar, assim, que esse é um hábito. Né? As pessoas estão com esse hábito. E hábito é uma coisa que a gente cria. E a gente tem que aprender a descriar um hábito. Porque se eu fico no celular, na mesa, o meu filho fica também. Então, tem famílias que o hábito não pode sentar à mesa com o celular.
As pessoas precisam se olhar. Você sai para jantar e a primeira pessoa que pegar no celular paga a conta. Eu já fui legal, isso aí. Como se a gente se autorregula, mal ou bem. Tem um restaurante que diz, acho que em Portugal, assim, não temos Wi-Fi, converse entre vocês. Tem muitos cartazes assim pela rua. Mas eu acho que vai de cada um. Isso sim tem que ser individual. Esta atitude de você se reeducar, que é difícil, porque isso é um vício, e como qualquer vício é muito difícil, me corrija se eu estiver errado, mas esse vício de você não ficar, eu mesmo acordo e estou tentando me policiar de não ficar a manhã inteira. A própria abordagem nas relações amorosas, né? Porque o WhatsApp, né? Gente, tudo é você usar com moderação, saber... E criar bons hábitos, né? Eu acho que também, por exemplo, eu lembro muito do meu irmão, eu tenho um irmão caçula. Ele era, sabe aquela fase do porquê? Porquê? Eu lembro dele, mas por que é assim? Por que é assim? Então, por exemplo, se você é uma criança curiosa, armada de Google, ela amplia o conhecimento dela, ela amplia as possibilidades dela. Então, você combater os maus hábitos e criar bons hábitos mas também. Mas isso que a né? Mônica falou. A internet tem servido para isolar as pessoas realmente? Realmente? Existem algumas pesquisas que relacionam o uso de redes sociais, aí não é da internet de modo geral, mas o uso de redes sociais com jovens, que existiria, por exemplo, um risco maior, por exemplo, de depressão. Existem alguns estudos que apontam nesse sentido. E é por isso que a gente prega muito a questão do uso responsável, do uso consciente. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos maravilhosos. Assim. Eu sempre falo, para cada mau exemplo, nós temos 10 excelentes. Então, dividir essa responsabilidade, né, da gente como sociedade, como educadores, como pais, de dividir a responsabilidade de usar da melhor maneira. Vocês, né? na peça de vocês, em algum momento, vocês citam ou celular ou internet, alguma coisa, não usaram? No final, eu tiro uma selfie da pessoa já transformada, porque tem um antes e o depois na página, e eu faço a selfie com a Celeste, e a pessoa que cortou, e falo para ela para ir na página, aí eu peço a plateia para curtir a nossa página. Nesse momento Nesse só? momento, Tá, nenhum dos personagens usa... Não. Quando você se imaginou se inscrever para cortar o cabelo numa peça? Não, isso é possível graças à internet. Isso é maravilhoso. Agora, eu acho que aquele velho ditado de que tudo demais faz mal, eu acho que se aplica muito a isso. Porque mas tem uma hora que a Celeste quer achar uma câmera lá de nudes, né? Também. Que a amiga dela, Vera Regina, pergunta pra ela como é que ela fazia pra mandar nude antigamente. Ela disse que botava o corpo dela na xerox. E depois enviava por fax. Era o nude antigamente, gente. Era assim, botava na xerox o negócio e enviava por fax. Aí as pessoas adoram essa história. Então essa é a hora que eu acho. É uma delícia, porque fala de fax, que é uma coisa... Coisa antiga. Não, daqui a 10 anos, a gente olha pra trás, 10 anos atrás, a gente estaria falando de fax. Menina, a pessoa que sabe o que é fax, ela tomou Romontila. Faz curso de datilografia. Gente, vamos fazer um intervalo. Né, Beto? Deixa eu fazer o intervalo. Vamos lá, a gente volta já já. Entrega a idade. Olha, tem várias histórias muito boas aqui, a gente vai contar todas. Bruno. Olha aí, o Rafael Cunha Carreteiro, ele disse que o bom da internet é a troca de experiências. Tem gente falando que a Dadá joga carta no palco, se você sabe jogar a carta mesmo. Eu jogo carta, mas as pessoas hoje estão trabalhando muito com e-mail, né? Então, assim, a carta é uma coisa já meio demorada. Mas eu boto carta lá para as clientes. Ela só vê desgraça, só gente. Vejo... Só desgraça. Só coisa horrível na vida das pessoas. Ninguém quer ir para você. Tá manchado. A Júlia Souza disse que quem não gosta de meme, bom sujeito não é. E tem a Luciene Taucha, acho que diz assim, ela falou, olha, acredito que o melhor é ao vivo. As pessoas têm preguiça hoje em dia de se visitarem, de ligarem. E é verdade, né? Tem. Sim. Não, a gente gosta muito disso aqui. Né? Sim. A verdade é essa. Deixa eu passar a palavra para o Rafael, depois aí a gente volta para nossa conversinha da internet segura e da internet também, esperta. Né? É a diferença que estamos. Rafael, vamos lá. Vamos lá. O que a gente deve fazer com moderação? Com moderação tudo na vida, né? Acho que cabe bem. Mas tratando do carnaval em específico nesse momento, a gente está muito sujeito a tudo, na verdade, né? Desde coisas boas a ruins. E a alimentação pode somar, né? Ou como pode atrapalhar também, dependendo daquilo que a gente vem escolher. Isso. Então, para ir para um carnaval, para brincar legal, acho que a gente tem que começar a se alimentar bem e fazer boas escolhas. Eu acho que essa é a grande questão para poder a gente curtir bem o carnaval. O Bruno outro dia estava no bloco e ele não tinha o que comer. Ele teve que comer um podrão
entendeu? Um cachorro-quente e depois um bob. Coitado, ele estava muito mal alimentado, mas não tinha comida. Mas eu tinha uma amiga que levou um bolo de banana sem glúten. Ela foi esperta. Mas foi a mãe dela que mas ela é muito organizada, gente, que coisa impressionante. Nossa, se ela precisa levar um bolo de banana sem glúten pro Não, sem lactose, mas ela tinha intolerância à lactose. E ela não podia comer. Como é o nome dela? Ela não podia comer o podrão. Cláudia. Cláudia, você é minha paciente? Na verdade, existem algumas estratégias que a gente pode fazer. Primeiro, que é se alimentar bem, né? Então, às vezes, a gente vai acordar para um bloco, sei lá, de carnaval, 8 horas da manhã. Então, se alimentar bem é fundamental. Então, fazer uma alimentação bem rica em carboidrato, né? Que é para te dar energia, que é o principal nutriente ali, né? Para fornecer energia, para curtir o bloco até o fim. E hidratação. Acho que hidratação é a palavra-chave para brincar bem o carnaval sem se desidratar também. Até porque a gente fica muito tempo, né, no percurso. Mas você acha que basta água ou, por exemplo, esses isotônicos? Olha, o isotônico ele é um bom... Um bom líquido para repor os eletrólitos que a gente perde, porque a gente se desidrata muito. Exposição solar também aqui no Rio de Janeiro, Salvador, que é uma capital que tem, né, carnaval cedo, Recife, muito calor. Então, assim, água... Você é de onde? Eu sou de Aracaju. E você, Dadá? A Dadá eu sou do Piauí. Ai, eu adoro estamos bem aqui. O pessoal de Aracaju aí, ó, e Piauí. Piauí. Lembrando que a peça corta vai viajar o Nordeste inteiro, tá, gente? Deus quiser, amém, Senhor, amém. Quem morreu foi Lady Di, meu amor. E aí, os isotônicos são ótimos. Água de coco também é excelente, repositor hidroeletrolítico. O próprio isotônico também. E assim, dentro do período do carnaval, a gente vê a questão do álcool que você comentou logo no início, né? Que é bem forte. As pessoas esquecem da água e preferem... Tem gente que toma criolina. No carnaval, acho que meio que as pessoas pensam que qualquer líquido serve para dar alguma coisa. Basicamente, as pessoas tomam no carnaval é cerveja, não é, Bruno? Isso, é o mais fácil, porque né? É mais fácil e porque é que dá uma certa... mata um pouco a sede, aparentemente. E a segurança também da procedência, né? Porque essas bebidas, é verdade. essas bebidas que você não sabe de onde vem, uma caipirosca ali na esquina. Né? Agora, uma coisa que eu aprendi muito tarde e que realmente é uma coisa que me fez muito bem, porque eu nunca mais fiquei nem doidão, nem passei mal, é o fato de beber a água entre uma cervejinha e outra. Então, essa é uma dica infalível. Anotem essa dica e sigam e façam. Porque não adianta falar, né? Tem mesmo fazer que não tenha vontade. Tipo assim, olha, não tô com vontade de água, bebe um copo com água. Normalmente, a proporção é uma lata de cerveja, aí toma um copo da mesma quantidade de água. Mesma quantidade de cerveja, mesma quantidade de água. Eu aprendi isso tão tarde, meu Deus. Mas depois que você aprende e coloca na prática, dá certo. Evita ressaca, você consegue curtir mais o bloco, né? Porque você vai render mais. Você dura mais tempo em pé. Dura mais tempo em pé, exatamente. Que é o que a gente quer, na verdade, né? Quer chegar às 8 horas do bloco e sair 10 da noite. O problema do álcool não é só o álcool, é que o álcool pede mais álcool. Você já está de pileque, e o efeito, você já está tonto, você já está caindo e você diz, não, mas uma... É o que é o álcool que está te bebendo. É o álcool que está te pedindo, não, é um país você de louco, não tá gente. mandando. Em qual lugar do mundo tem um país que as pessoas vão passar 4 dias cantando uma vingança? Vou festejar o teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição. Aí é uma loucura, o Brasil realmente é muito musical, né? Aí mistura, nega, a música com a bebida e a sofrência, dá tudo certo. É quando pensa que não, a pessoa já está na... Mas a pessoa deve comer mais ou deve comer menos? Olha, antes do percurso, do trajeto do bloco, tem que se alimentar bem. Pensar em comida leve é o principal. Você falou em carboidrato. O que é? Macarrão? Carboidrato, a gente está tipo falando maratona? aí de pão integral, as raízes, batata doce, inhame, aipim, que isso é bem bom, interessante também. Associar com a proteína leve, que é muito bom, ovo, peixe, frango. Evitaria talvez a carne por conta da digestão, então não facilita muito. E beber muito líquido, isso é fundamental. Durante o percurso, você falou da questão de não achar nada, né? Isso rola. Isso acaba acontecendo. Fiquei hoje numa discussão com os colegas e, caramba, é verdade, a gente fica com poucas opções. Aí, né, eu como um bom nutricionista que sou, que eu acho que eu sou, eu trouxe aqui um exemplo que a gente pode ter, que é super prático. Mixezinho de castanha de oleaginosas, super prático. Vamos comer? A gente já conhece, a gente gosta disso. Nozes, castanhas. Nozes, castanhas, as frutas secas, passas. Elas são super calóricas, mas a gente não vai pensar num bloco nas calorias. A gente vai pensar naquilo que ela vai proporcionar, que é energia, que é o que a gente quer. Né? Comer fritura, comer gordura, vai te pesar.
E você pesado, você não vai querer curtir o bloco, né? Você fica mole, cansado, isso não é bom. Isso aí dá pra colocar dentro da fantasia. Não, isso é afrodisíaco. Dá pra colocar na pochete, Lá vai você não falar. tem, é uma coisa fácil. Estejam servidos, então, já passa para a Que Dade. dica maravilhosa. Olha, muita castanha de caju. Castanha de caju, castanha do Pará, a gente tem as nozes, pistache. O amendoim, ele não é da classificação das oleaginosas, ele é do grupo do feijão. Mas ele tem uma proporção de gorduras boas, muito boa. Então dá para incluir também, aí a gente que é do Nordeste gosta de amendoim, né? Então, excelente. Você botou um ovo estrelado em cima. É difícil, vai ser... Não, mas o ovo ele topa, ele acha bom. Não, o ovo é legal. Agora, o ovo parece é que legal. proibido é queijo e maionese, é isso? É, evitar molho, né? O queijo, porque a gente tem dúvida da procedência, que foi o que o Beto falou, né? Então, assim, quando a gente vai num lugar, a gente observa o lugar primeiro e vê se aquilo, de repente, pode te sugerir algo que não seja tão bom. E aí, evitar. Ok, Evitar aí você bebeu cerveja demais, aí você volta para casa, o que você faz? Olha, Vomita? uma das Não, é sério, eu tô falando normalmente sério. a gente vê uma melhora, porque você está colocando para fora. Só que aí, da mesma forma que você está colocando para fora, você está perdendo muito líquido. Pois é. Está perdendo muita mineral, vitamina e não é bom para o organismo. Tá. O ideal mesmo é a gente fazer uma reidratação. Então, os isotônicos, água de coco, a própria água vai repor tudo que você perdeu ali durante o percurso do carnaval e precisa comer. Agora, comer comida leve, né? O Aí ideal... é que é o problema, né, gente? Porque eu faço tudo errado. Porque quando eu bebo, me dá mais fome. Aí eu ataco uma feijoada, uma lasanha. Percebe-se. Uma lasanha, entendeu? Assim, é uma coisa que... Mas aí no outro dia você acorda bem? Qual é a solução? A gente deixa pronto para não ter essa tentação? Normalmente a ideia é deixar pronto, né? A gente já pode deixar aquela mesma comida ali que a gente faria para almoçar de repente em casa, uma salada, uma boa salada preparada com a proteína, um atum que é super leve, o ovo que são proteínas boas e ricas ali. Porque ele tem razão, o álcool faz isso, ele pede álcool, mas ele porque pede comida, porque ele de repente pede dá a sensação que se você comer vai diminuir um pouco. Nossa, uma carrocinha do podrão vira um bistrô, bistrô francês na hora. Eu olho aquilo e falo... Eu acho podrão o máximo, mas não se deve, né? Não. O ideal é que a gente não faça o consumo, porque a gente não sabe principalmente da procedência, né? Se você vai fazer o seu podrão em casa, você sabe o que você está usando, o molho que você está colocando E não faz ali. bem mesmo, gente. Não Acabou, faz bem, é pronto. embutido. Gente, mas é porque coerência e carnaval não vão Não comer com- merenda. Só dar esse toque pra ti, tá? Não, mas eu sei, mas a gente tenta equilibrar, né? Na nutrição a gente faz isso, né? A gente bebe álcool, mas a gente toma água. Claro, não, então a gente sem tem que tentar dúvida. passar isso também para Eu poder... li que o máximo que se deve beber é uma dose de álcool para as mulheres e 2 para os homens. Ninguém quando vai a pra esse carnaval Que teu aí. carnaval é esse? Quando a gente... Alegria sem A pessoa do bloco Não. Individual. Outro dia eu fui a uma festa, eu não bebi nada, eu me diverti como nunca. Aconteceu isso. Não é verdade, Bruno? Você estava lá. Sim. Eu nunca me perguntei se diverti tesão tanto sem na minha álcool é vida. amor. Existe isso. mas Existe eu- a possibilidade de não beber. Mas mesmo eu- no carnaval. Claro, sem dúvida. Mas eu conheço extraordinário. pessoas que não bebem, Não se precisam, divertem né? muito, são felizes, são alegres. Claro, não tem nada a ver. o É álcool esquisito, não mas é verdade. Eu sou uma delas. É uma relação Eu que não acontece, mas... raramente, muito raramente. E alegríssimo e pula carnaval na boa. Se tiver que pular carnaval, sim. Não gosto muito, mas se tiver... Não, mas aí a gente tem que falar com as Não, pessoas mas- que adoram carnaval. Mas gosto de festa, gosto de estar... Posso ir a uma festa sem beber nada e me divirto tanto quanto todo mundo. Então, Eu acho que tudo é existe possível, isso. basta Você força pula? de vontade. Eu pulo, mas eu também bebo. Então, eu não sou o melhor exemplo. Vou seguir seus conselhos. Bebe água, Bebo água. Eu ia te perguntar sobre o doce, porque já me disseram assim, tá bebendo, come um doce. Olha, o doce é bem interessante, uma dica muito boa também é o melzinho, aquele sachêzinho de mel, super prático de levar, um carboidrato de rápida absorção, então dá aquela fadiga, tá muito cansado, umas dois tabletinhos daquele... rapadura também, já Rapadura, dá. Rapadura a bem, bananada né? também. Rapadura é então, Prático, tudo é pensar na praticidade. tem que lembrar, prático, porque né? às vezes você não tá com a fantasia confortável, você só tem no máximo aquela porta-moeda, então coloca ali as passas, damasco, bananada, Rapadura, mel. Não vai ser Dá- engraçado, você abre a pochete. Você pode até de doceiro, né? De repente, pro fantasia. carnaval, a fantasia você já tem de doceiro, tá ali cheio de docinho, vai colocando, vai se repondo os doces. Agora, vamos voltar só um pouquinho antes do programa acabar, daqui a pouco ele está acabando, para a nossa internet esperta e a nossa internet segura. Como é que foi, então, que você teve um namorado que terminou com Não, você? tive um namorado que terminou comigo, menina, por e-mail. Gente, não Fiquei existe nem mais arrasada. e-mail. Maldade. Pois é, as pessoas nem usam mais, você vê, a pessoa é demodê, né? Maldade. Aí eu fiquei arrasada quando eu vi aquele e-mail, ele me conheceu através de uma amiga nossa e tal.
Aí ele terminou comigo por e-mail, o assunto era nós. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fabriquei uma mensagem automática. Estou de férias, só volto daqui a 30 dias. Fale com minha assistente. Termine com minha assistente. E tchau e beijo. Nunca mais olhei pra cara dele. Mas isso é falta de educação elevado ao quinto grau. Mas é porque a internet ela também mudou a abordagem dos relacionamentos. Hoje em dia você tem um cardápio humano ali, gente. É um Tinder, é um aplicativo de relação. É verdade. Antigamente a gente saía pra dançar, pra ter tudo. Pra olhar, pra passear. Eu sou dessa época. Pois, meu amor, tá Kakura. Tô Kakura mesmo, mas nessa época que era bom, você pegava ao acaso, era olho no olho, e tinha aquela coisa da paquera. Por falar em acaso, a internet é muito mais casual do que aquilo. Claro, teve um rapaz que paquerou comigo, aí ele um dia foi, conversei com ele, achei ele interessante e tal. Aí no outro dia, ele, sei lá, uma semana depois, me manda mensagem. E aí, tá na pista? 1h da manhã. Tá na pista? Eu falei, olha, eu não trabalho com asfalto. Ela perde a piada. Não. Deu, ela levantou, ela corta. Mas é verdade, porque até essa etiqueta, eu acho que nas relações, hoje em dia, mudou o comportamento de como as pessoas... Eu queria que ela contasse a história do xixi do garoto. Então, tem um adolescente que ele fazia pipi, e ele via que em volta do chão da privada... Porque caía, né? Porque caía dizia, na verdade, fazendo vaso, mas ele não conseguia virar direito. E ele começou a ver que sempre tinha formiga. Daí ele foi lá no Google. Formiga no xixi. Telefonou pra mãe, tô diabético. E estava. Olha aí. Gente, se isso não fala bem da internet, eu não sei o que falará. Não, sim. Essa geração mais jovem, que tem 10, 8 anos, eles perguntam tudo para o Google. Sim. Eles têm uma capacidade de saciar a curiosidade deles e cada vez mais eles aprendem mais. A internet não é um problema. O problema é como a gente, adulto, lida com ela e como a gente vai ensinar os filhos da gente a lidar. E como a escola vai usar isso como uma ferramenta de boa produção, de interação, de relacionamento. Porque você mandar um e-mail terminando com a pessoa, isso é, no mínimo, uma falta de interação. Antigamente a gente reclamava que as crianças ficavam olhando a televisão. A televisão, sim, tem uma coisa passiva, né? Você fica lá paradão. Internet, não. Você manda texto. Não, televisão hoje é Itabira, de Drummond, é um retrato na parede. Ninguém assiste mais televisão. A minha filha não assiste televisão. Meus filhos também. Minha filha de 18 anos. Mas a gente tem que tomar cuidado com as respostas do Google, né? Então aí a gente tem que começar a selecionar melhor o que a gente... A gente está aqui na televisão... Será que não tem ninguém? Tem, mas deve ter alguém no tablet, tem interagindo com no Facebook, olhando. A gente vai passar pro Facebook agora e você vai ver que muita gente vai falar conosco. Então eu gostaria muito de agradecer a Dadá, ao Beto, a Mônica, ao Rafael e a Beatriz. Não exatamente. A gente volta amanhã às 5 horas na TV Brasil. Mas agora pode nos encontrar no Facebook. Ai, que prazer. Olha só. Agora, Bruno, a gente está no Facebook. No Facebook. Ao vivo. Ao vivo, para todo mundo. Como se a gente estivesse na televisão. Mas a gente não está mais na televisão. Então eu já posso comer castanha, porque Facebook acho que já dá. Facebook dá uma relaxada, né? Falando em Facebook, Vera, tem uma mensagem do Luiz Veras aqui, que ele diz que hoje em dia, mesmo buscando um diálogo, as pessoas não querem lhe ouvir. Ainda mais os jovens. Todos usam o superego junto com o narciso. No Facebook rola um pouco isso, né? As pessoas não querem se ouvir, todo mundo quer dar opinião, mas quando alguém comenta alguma coisa contrária, aí o circo vira... Exatamente. As pessoas às vezes querem muito falar, né? A ideia da troca, porque às vezes a gente tem eu falo e você fala, então é um diálogo, mas não necessariamente. Se eu não estou interagindo com o que você fala, se eu não estou... Se eu não estou te ouvindo. Se você não está me ouvindo, então isso não é um diálogo. A oportunidade se abre, a porta para o diálogo se abre, mas aí como você usa. E esse ano, que é ano de eleição, então as coisas pegam fogo na internet. Então, a gente fala muito sobre isso, de você tratar com respeito, de você... Se eu não tenho coragem de falar para você, Bruno, ao vivo, eu não vou falar na internet. E esse filtro é um filtro básico e faz uma diferença enorme no comportamento online. Eu, por exemplo, eu tive uma amiga minha, né, lá em Brasília, que ela não foi legal comigo na vida real. E um dia ela me mandou uma solicitação de amizade no Face.
Eu disse, mulher, já te adicionei uma vez na vida real, tu não foi bacana, eu vou cometer esse mesmo erro de novo na vida virtual. Eu não aceitei ela, eu fui de uma sinceridade insultante. Poxa, mas é verdade. Legal. Tem um vídeo muito legal da Unicef, que a Unicef fez uma campanha chamada Internet Sem Vacilo. E tem um vídeo muito bacana que vem um jovem andando na praça e ele fala assim, oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Quer ser meu amigo? E as pessoas na rua ficam assim, não te conheço. E é isso que acontece na internet. Eu tenho Só que na internet as pessoas aceitam, né? Eu tenho um exemplo que é o inverso disso. Era mãe e filha que moravam juntas. E a Ada Chazeliov, que até já faleceu com a Mila. E a Mila foi morar em Israel. E aí depois, quando ela foi, eu encontrei a Ada. E aí, Ada, como é que tá? Tá sentindo muita falta da filhota? Ela falou, Beto, eu vou te falar uma coisa. Hoje sou muito mais próxima à minha filha via Skype do que era quando eu morava junto. Nós somos confidentes hoje em dia, nós somos próximas, nós somos amigas e não éramos tanto quanto morávamos. A distância propiciou isso. Quer dizer, a distância propiciou a possibilidade dos dois se amarem e a internet possibilitou o contato. A internet aproxima muito. Eu morei um tempo no Canadá e quando eu me despedi da minha mãe se mudou para Belém há 30 anos, eu cresci em Belém. E aí ela estava triste, né, claro. Eu falei assim, mãe, o Canadá em 2015 é muito mais perto do que Belém em 1980. Com certeza. E realmente, assim, as distâncias se encurtaram muito, muito mesmo. Faz muita diferença nas relações pessoais, né? Sim. É muito impressionante. Vamos lá, Bruno. Olha aí, Vera, tem o Thiago Wiener. Ele fala que sabemos que não existe nada 100% seguro na internet. Temos que tomar cuidado para não cair em golpes e notícias falsas. E aí ele pergunta, no Brasil, apenas punições apenas para os hackers e para as pessoas que compartilham informações falsas. Há punição? Como a gente está falando antes, a internet ela é uma extensão da vida real. Então, os crimes que eu posso cometer ao vivo, eu posso cometer na internet também. Então, por exemplo, um crime de injúria e uma coisa que é muito séria, um dos temas que a gente trata no Guia de Internet Segura, preconceito racial, preconceito contra origem, isso é injúria. Se eu falo ao vivo, é crime. Se eu falo na internet, também é crime. Então, o Código Penal ele não deixa de se aplicar porque você está na internet. Então, os mesmos crimes que você comete online, ao vivo, você também comete online. Então, você está sujeito à pena da mesma maneira que você estivesse falando ao vivo. Você não acha que as coisas vão mudar muito a partir de agora, depois que como é que é o dono do Facebook? Mark Zuckerberg chegou à conclusão que ele tem que mudar a timeline, que tem que mudar os algoritmos, que tem que mudar tudo? Sim. Para justamente acabar com esses ódios concentrados, que na verdade são encontros que ele mesmo forjou, né, bebê? Isso é super interessante, que as pessoas às vezes lidam com o Facebook como se o Facebook fosse a internet. O Facebook é uma empresa privada, ele criou aquele ambiente. É uma rede social, as redes sociais não são a internet. Exatamente, e ali a responsabilidade do Facebook foi muito cobrado, especialmente com as eleições dos Estados Unidos, pela quantidade de notícias falsas que circulavam, e os números são cada vez maiores, o Twitter já reconheceu o número de tweets falsos que foram, o que circulou pela internet. Então, eles estão tomando um pouco de responsabilidade por isso. Isso é algo positivo, é um movimento positivo. E é uma das dicas que a gente fala, checa. Hoje os sites estão se especializando em desvendar boatos. Então, vários jornais já têm páginas específicas para desmentir boato. O Google já tem no Google Notícias, você pode checar um boato no Google Notícias. Então, eles estão agindo um pouco nessa esfera também. A coisa chegou a um extremo tal que houve uma reação regulamentadora, no fundo. Sim. E sem nenhum tipo de censura ainda, parece. Isso é um tema que está em aberto. Como a gente vai lidar com isso, né? Eu acho que como tudo, assim, a gente está num momento efervescente. E aí, a linha entre você regular para garantir a segurança, para garantir a privacidade e você censurar, eu acho que a esfera de organizações e pessoas já dá uma distinção muito grande, né? A responsabilidade do Facebook, por exemplo, que é uma empresa que gera bilhões de dólares por ano, eles também não podem achar que são como eu e você na internet, né? Tem uma responsabilidade maior, realmente. Até porque a concorrência ela é o tempo inteiro. Você quer um exemplo, o Instagram, o Snapchat aconteceu, né? E aí o Instagram foi e criou o Insta Story, que hoje em dia... Exatamente. O rei do pedaço, né? Exatamente. Então, assim, o cara que inventou lá o Instagram, sei lá, ele foi procurar emprego no Facebook. O cara falou não. Aí ele botou e escreveu, né? Vamos ver o que vai acontecer comigo. Depois... E hoje é tudo do Facebook. O Instagram, o WhatsApp e o Facebook são Esse anel teu é lindo, sabia? Mônica Pondé. Ele é Tô pagando a sexta prestação. Ele é muito bonito. Vai receber o resto de graça.
Eu adoro ela, tudo meu da Mata estava outro dia com uns anéis lindos, mas eram diferentes. Mas eles são muito bonitos, né? É lindo. Combinam com Obrigada. Muito Vamos pagar, com fé em Deus os boletos vão chegar. Paga. Vocês estão fazendo muito sucesso. Se Deus quiser. Mais um 3 ou 4 cabelos. Olha aí, Karina Lousa, ela quer saber se é melhor beber cerveja ou destilado. O que é menos calórico? Depende da roupa. Depende da finalidade. É melhor beber cerveja, né? Ó, a cerveja, ela... Deixa ele responder. Meu Deus do céu, Vamos abrir uma cerveja, vamos dialogar sobre. Não, eu tenho uma amiga que ela não pode usar mini saia com uísque, por exemplo. Toda vez que ela bota mini saia, ela toma cerveja. Ela acha que não combina. Não, é melhor, é mais garantido. É com censura ou sem censura? Pois é. Mas a gente estava falando de segurança na internet, como ela mesmo diz, o mundo real e o mundo virtual é igual. Vamos responder a menina. Então, o que acontece? A cerveja, diferente do destilado, da vodka, etc., ela vai ser um pouco melhor, né? Não posso dizer que é bom, porque da manhã eu tô aí no meme. Isso. Nutricionista bebe álcool. Bebe também, mas assim, a gente tenta equilibrar. É menos pior, talvez, beber a cerveja, porque a vodka ela vai tender a ter um teor alcoólico maior. E aí isso pode desencadear uma desidratação mais rápido. E aí não é tão interessante. Então, se a gente pensar na proporção de tomar uma cerveja, um copo de água, para o destilado seria uma dose, 2 copos de água, entendeu? Então talvez fosse copos, melhor. Né? É porque você não bebe o tanto de cerveja com a velocidade que você toma, por exemplo, uma vodka, né? Sim, exatamente. Mas também o teor da vodka, de álcool, ela é muito maior. Mas a cerveja você bebe mais, eu acho. Você bebe. Sim, mas o álcool tem 40% de graduação alcoólica lá escrito, a cerveja tem 8%. Muito menos, né? Às vezes, dependente da marca da cerveja, vai ter menos. Mas a cerveja, ela acaba estufando muito, aquela sensação de empapuçar, de inchado, porque ela vai ter outros componentes. De beber, não é? E acaba que você vai muito mais vezes ao banheiro, né? Então, você tá ali, toma 2 cervejas. Como é que você achou, afinal, as ruas do... Você estava em Paquetá, mas tá muito ruim de banheiro, tá? Não, a organização estava boa. Tinha bastante, assim. Lá, Paquetá tem uma curiosidade que as casas alugam banheiro. Então, R$2 você aluga, você podia... Eu acho que devia ser feito mais isso no Rio de Janeiro. As pessoas deviam alugar os seus banheiros por dinheiro. Eu acho que seria um benefício para a cidade. Mas em Paquetá tem casa. No Rio de Janeiro é só para Não, meu anjo. Você tem os apartamentos de porteiros que são no térreo. O porteiro poderia fazer um dinheiro. Mas você não sabe a segurança. Mas, gente, você não sabe quem entra no prédio também. Você acompanha, fica lá, espera o cara fazer xixi e volta. Dá sim, gente. Será? Eu acho que não. Um de cada vez? Eu acho que não. Coitado do porteiro. Não, mas o dinheiro ficaria pro porteiro. Não, lá em Paquetá deu certo, funcionou. Até porque as pessoas, né, que estão no carnaval, né, você já vê... Já vai com o intuito de brincar. Mas são aquelas casinhas que ficam em beira da calçada. Não, ou bem. Olha, você não vai poder jogar no mar, o cara que... Só pode fazer na rua. Ô Vera, estão pedindo para a Beatriz explicar um negócio aqui que eu não sei o que é, mas é phishing scam. Phishing scam. Que é isso? É um golpe. É como se fosse um golpe de pescaria. Phishing, pescaria. Só que é phishing com PH. Tá. E uma coisa que a gente às vezes esquece é que os nossos dados estão aí o tempo todo. As pessoas sabem quem nós somos, onde nós trabalhamos, quem são nossos quando eles não sabem, a gente diz, né? Exatamente. E os nossos dados, eles têm muito valor. Ele tem valor comercial, ele tem valor para a publicidade, ele tem valor para um golpe, os dados bancários. Então, muitas vezes, criam-se golpes, esses phishing scams, para pescar os seus dados. Então, eu, por exemplo, mando um e-mail falso falando, inscreva-se aqui para cortar o seu cabelo na peça. E aí, coloque seu nome, CPF, e as pessoas vão e fornecem os dados de graça. Né? Então, sempre que receber alguma informação, qualquer coisa que peça os seus dados, é que nem o telefone, que a gente tinha aquela dica, se ligar Não, você liga para o banco e você dá os dados. A mesma coisa com a internet. Você procura alguém que chegue, bata na sua porta pedindo os seus dados? Não, é como se fosse na vida real. Alguém bateu na sua porta e falou assim, eu tenho um presente para lhe dar. Basta você preencher os seus dados aqui. Você não iria preencher. Então, é adotar a mesma política na internet também, para não cair nesses golpes, nesses scams que chamam. Não cai em nenhum.
Tá espertíssima. Não, só tem boleto lá em casa, gente. Não tem nada disso. Mas eu também não, Eu não uso sabia? cartão de crédito, eu não Você compro fez curso nada com ela? internet. Praticamente a convivência, mas eu não aceito nada, eu não abro nada sem saber, eu não consigo. Também não gosto. Eu morro de medo. Na verdade, eu sou temeroso demais na internet. Quer dizer que você não faz nenhuma compra pela Até internet? para comprar, Não. eu também tenho meu Eu uso o Viu? aplicativo Olha só, aí, do banco. aquele negócio, não faz compra. Você vai pro banco pela internet? Não. Aí, tá vendo? Aí você começa a No ter máximo. problemas, porque aí você fica num nível de quase de realidade. Eu entendo perfeitamente. Mas no máximo um saldo, alguma coisa. Agora, pagamento, essas coisas, eu faço questão de Ah, não, eu já passei, eu acho que eu já Gente, consigo. eu adoro tinha- fazer compras na internet. Tem um depende, símbolozinho, existem certificados de segurança, né? Então isso é algo legal. sempre importante de você olhar. Se você olhou, obviamente, que como tudo, você pode sofrer um golpe dentro do banco, né? Mas no próprio aplicativo é difícil, No aplicativo do banco, eles são atualizados frequentemente. Então, quem tem aplicativo do banco, fica atento, atualiza sempre, porque essas atualizações frequentemente são atualizações de segurança. Então, quem tem aplicativo de banco, por exemplo, mantém o aplicativo atualizado. Quando for fazer uma compra no site, checa, dá um Google, a gente dá o Google em tudo, checa se o site é confiável. Tem vários sites em que as pessoas compartilham histórias. Como é que eu checo? Como é que eu checo se o site é... Eu não sei, como é que eu checo? Uma coisa, no desespero, você pode sempre perguntar para o Google, o site tal é confiável? Tem sites, por exemplo, Reclame Aqui. Então, quem já teve experiência ruim com algum site com compra, elas colocam lá no ar. Eu tô com calor. Elas colocam lá na internet e informam o que aconteceu, se não recebeu, se recebeu com problema. Então, procura, busca informação. Não compra de um site desconhecido. Foi a castanha. Não que foi nem o o podrão. ar-condicionado. Não vai no podrão esquisito. É a mesma coisa com o site. Mas a geração mais jovem, eles não vão... compram até roupa. Não compram, Eu compro não vão muita lá. roupa na internet. Bruno compra muita roupa na internet. Deus o livre comprar não roupa. consigo chegar lá, não dá. Não dá. Não, pois Hoje é, tem não sempre cabe. esse Tira um erro. sapato, Mas não, isso- dá o gelo, A não última cabe. vez que eu Experimentar. eu comprei uma camisa, era achando que a manga era grande, Comprida. né? Era 3/4. Olha aí, ó. Pois é, não dá. Gente, mas era da Experimentar. China e custava, sei lá, $2. Bruno, pelo é, amor de teve Deus. isso. Mas aí as possibilidades da internet. Eu, que sempre fui plus size, né? A internet pra mim é maravilhosa. Porque se eu for entrar no shopping, pouquíssimas lojas têm Exatamente. roupa. Mas na internet é um É mundo. o mundo. É. É o mundo. É, sim. Beto e Dadá, por que o nome corta? Esse nome... Gabriel Exa- Menezes, pergunta do Gabriel Menezes. Perto, Gabriel? Não, é porque, assim, esse nome Corta foi justamente por o corta representar muita coisa, né? O sentido amplo da palavra. E, obviamente, o corta está ligado principalmente ao corta de cortar cabelo. Né? Mas tem o corta do baralho na peça, tem o corta que eu corto ela o tempo inteiro. Não, do cinema. Você corta. Corta. Tem várias, assim, esse nome foi um nome abençoado, assim, porque caiu de paraquedas e foi ideia, acho que eu não me lembro, Márcio, não sei se foi do Márcio ou do Vini Soares. O que você ia falar do patrocinador? Ah, Que porque, você na acabou de verdade, falar, a gente está acabando o programa. Eu queria falar do Márcio Azevedo, que é o nosso diretor e coautor, o Vini Soares, que é o autor. E eu queria agradecer muito ao patrocínio, né? Porque é tão difícil. E eu não posso deixar de agradecer a Halliburton, que veio de bom agrado patrocinar o nosso espetáculo, e a Animarte Produções, que realizou toda a produção do nosso espetáculo. É muito bom agradecer. E é tão raro as oportunidades que a gente tem, então está aqui agradecendo. Nós estamos agradecendo, né, Dadá? E nós gostamos muito de vocês, queremos agradecer também a presença de convidados tão bons. Obrigado. Foi um programa delicioso. Não foi? Obrigada. A gente volta amanhã às 5 horas. Pena que é rápido, né? Acabou. O Roberto queria passar o carnaval aqui, ó. Já vi até fantasiadinho assim, né? Colorido. Não, esse programa